Seja muito bem-vindo ao Devocional 2024. Nós estamos no livro de Esther, capítulo 4, 5, 6 e 7, que fala sobre os seguintes assuntos. Saia da zona de conforto e do medo. A pessoa que você está casado te leva às alturas ou à forca? E tudo está registrado diante de Deus, como também a lei do retorno. No capítulo 4, no versículo 10 ao versículo 16, quando Esther promete interceder pelo seu povo depois que começou o preparo para cumprir o decreto de aniquilar os judeus. A palavra de Deus diz assim no versículo 10 ao 16. Então respondeu Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no palácio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada, rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecer. O que demonstrava é que, ou por falta de experiência de vida, ou por comodismo na posição que Esther ocupava, ou até mesmo por medo de se apresentar diante do rei, é que ela deu esta resposta ao seu primo Mordecai. Mas as palavras de Mordecai mexeram com Esther, tirando-a da zona de conforto e do medo que até então a dominava. Existem situações que passamos que servem para nos despertar e nos fazer tomar alguma atitude. Será que você não está vivendo uma situação como esta? Uma situação que está exigindo de você uma atitude, expressar a sua revolta contra esta situação e partir para o tudo ou nada? Lá no capítulo 16 ainda, capítulo 4, no versículo 16, quando a palavra de Deus mostra esse momento em que ela diz: se perecer, pereci, ou seja, que eles deveriam jejuar por ela. E uma pergunta que há séculos vem sendo motivo de controvérsias sobre este livro é: o livro de Esther não conta com a participação de Deus? Por que o nome dele não é mencionado nenhuma vez? Não podemos esquecer que o livro foi escrito na Pérsia. O autor talvez tivesse conhecimento de leis que proibiam as religiões não persas, não querendo assim arriscar a destruição do manuscrito pelo governo. Mas, por outro lado, em vários momentos da narrativa,
o autor faz alusão à mão de Deus nos acontecimentos. Por exemplo, a afirmação de Mordecai de que o livramento viria de outra parte, talvez seja um modo de o autor dizer que o Senhor interviria a favor do seu povo. O pedido de Esther que todos jejuassem era sem dúvida uma referência à oração ao Senhor a favor dela. A recusa dos judeus de saquear os inimigos, que você vai ver no capítulo 9, versículo 10 e 16, mostra que eles lutaram pelo Senhor e não por si mesmos. O autor também mostra a participação de Deus numa série incrível de, entre aspas, coincidências. Primeiro, Esther selecionada dentre tantas para se tornar rainha. Segundo, Mordecai, entre aspas, por acaso, descobre uma conspiração contra o rei. Terceiro, Esther desafia a lei e tenta obter acesso à presença do rei sem solicitação prévia e nem convite. E quarto, Mordecai recebe o cargo de Hamã, com o qual podia invalidar uma lei irrevogável e livrar os judeus. A história mostra que era Deus quem estava por trás dos bastidores, orquestrando os acontecimentos. Não é necessário versículos e mais versículos na ponta da nossa língua para mostrar que somos de Deus. Principalmente nas nossas atitudes e comportamentos, devemos transmitir a mensagem dele, e ele tem o papel de convencimento. No capítulo 5, versículos 7 e 8, quando mostra Esther já se preparando para expor para o rei Assuero quem era de fato Hamã, então a palavra de Deus diz assim no versículo 7. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer que o rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Hamã no banquete que lhes hei de preparar amanhã. Então farei segundo o rei me concede. Naquele momento, Esther estava preparando um banquete para agradar o rei e assim ter o seu favor. Chamou o rei e o causador de toda aquela perseguição, Hamã, que era o seu braço direito. O que nós aprendemos com essa atitude de Esther? Que nós devemos aprender a pedir a direção de Deus e sabedoria para tomar decisões e fazer escolhas na hora certa. Não devemos ser precipitados, mesmo que certas situações nos pressionem a agir de imediato. Pense, reflita, analise e, sobretudo, peça a Deus direção antes de qualquer decisão. Lá no versículo 14 deste mesmo capítulo, a palavra de Deus diz que Hamã voltou para casa, e ele voltou para casa completamente indignado com o comportamento de Mordecai. E aí veio o conselho da sua mulher, Zeres. Versículo 14 diz: então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, cerca de 23 metros de altura. E pela manhã, dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Hamã, que mandou levantar a forca. Como é perigoso estar casado com alguém que não tem sabedoria. A maioria dos conselhos e sugestões te levam a más decisões. Por isso, tenha cautela na escolha de com quem
você irá se casar. Essa pessoa pode te elevar às alturas ou te levar para a forca. No capítulo 6, do versículo 1 ao 12, a palavra de Deus nos mostra um momento de virada de mesa, quando Deus fez o rei ficar uma noite completamente sem dormir. E aí a palavra de Deus diz que ele foi mexer nos livros dos feitos memoráveis e encontrou a história de Mordecai, que conseguiu derrubar aquela conspiração que estava sendo feita contra o rei. E ele perguntou o que fizeram para este homem, e nada havia sido feito para Mordecai. Então ele pede para chamar Hamã para que ele honrasse Mordecai, colocando no seu cavalo, no seu animal, e colocando vestes reais nele e andando pela cidade para poder falar a todos que assim se faz com aquele a quem o rei decide honrar. E a palavra de Deus diz no versículo 11 e 12 assim: Hamã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade. E apregoou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Hamã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Se você ainda não foi honrado por Deus por uma atitude que você tomou diante dele e diante das pessoas, fique tranquilo. Está tudo registrado diante de Deus. E quando você menos esperar, a sua honra chegará. E além de glorificar a Deus, vai envergonhar o inimigo. Do dia para a noite, Deus pode transformar um decreto de morte no seu decreto de vitória. E para terminar, no versículo 9 e 10 do capítulo 7, a palavra de Deus mostra quando Ester denuncia Hamã, que é enforcado. Diz assim: então disse Harbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Hamã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Hamã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Jamais esqueça que aquilo que plantamos diante de Deus e das pessoas volta para as nossas vidas. Hamã plantou a forca. Começou pelo ódio. E ele colheu, nesta mesma forca, a sua morte. A lei do retorno é uma lei que foi fixada por Deus. Se te ajudou o devocional de hoje, então clica no aviãozinho e engaje esse vídeo enviando para todas as pessoas que você tem nos seus contatos. Coloque também no seu story e também deixe o seu like, o seu comentário, além de você enviar na lista de transmissão. Você é especial para Deus. Amanhã voltamos para finalizar o livro de Ester. Eu te espero.